A última sexta-feira à noite parecia ser mais uma noite. A última sexta-feira à noite parecia ser uma noite de rotina. As pessoas pegaram seus carros, foram para a escola, correram para a universidade, terminaram seu trabalho, chegaram em casa cansados, prepararam uma janta normal e aí logo depois, quem sabe de assistir um noticiário, foram para a cama dormir. Mas aquela noite ia ser uma noite fatídica. Aquela noite ia ser uma noite diferente. Aquela noite seria a última noite para muitos. Aquela noite foi a noite do último terremoto em Marrocos, onde aproximadamente 2.500 pessoas já não estão mais com vida devido a esse terrível acontecimento. Isso me faz lembrar muito, porque hoje é dia 11 de setembro, me faz lembrar também de um outro dia, um dia fatídico, um dia tremendo nos Estados Unidos da América. Eu estava lá, liguei a televisão e ao ligar a televisão eu vi todas aquelas cenas acontecendo e fiquei realmente impressionado, não sabia realmente ainda dos detalhes daquele acontecimento, apenas o primeiro prédio tinha caído e logo depois eu vi ao vivo, eu vi o segundo avião derrubando a segunda torre e aí um irmão meu liga para mim e diz, você sabe o que é que está acontecendo? Eu disse para ele, não, eu não sei o que está acontecendo. E ele disse assim, os Estados Unidos da América está sendo atacado, ele falou para mim, e caiu um avião na Virgínia, as duas torres foram derrubadas, me parece que o Pentágono também foi atacado, e aquele dia foi um dia onde ficou marcado para sempre, muitos corações foram marcados, muitas vidas foram marcadas, e mais de 3.000 pessoas perderam a vida naquele evento. Foi um evento inesquecível, um evento que mudou realmente a história desse planeta. Sabe, queridos, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo não é exatamente do desastre que falei, do terremoto em Marrocos, ou mesmo do desastre onde está se relembrando no dia de hoje, né? 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos. Mas eu quero falar para vocês de algo muito interessante. Lembrem, as pessoas pegavam seus carros e foram trabalhar, entraram naquelas torres gêmeas. Os militares foram trabalhar normalmente naquele dia no Pentágono, não sabiam o que poderia estar acontecendo. Aquele voo que sobrevoou o estado da Virgínia, os passageiros não sabiam absolutamente nada do que estava ocorrendo, mas aquele dia foi tanto para aqueles militares, como para aquelas pessoas dentro do avião, como para aquelas pessoas dentro da torre, o seu último dia de vida. E logo depois desse evento, no 11 de setembro, o evento que derrubou as Torres Gêmeas, chegou o dia de quarta-feira, do culto à noite, na quarta-feira, e nós vimos ali o que não estávamos acostumados a ver. A nossa igreja sempre tinha aí uma média de 10 pessoas, 15 pessoas, nos cultos de quarta-feira, que eram os cultos de oração, o culto de poder, né? Vejam só, era o culto de poder. Mas ali não havia, na maioria das noites dos cultos, não havia gente ali para adorar suficiente, realmente eram 2, 3 bancos que eram ocupados e a igreja inteira ficava realmente vazia. Mas logo depois daquele terrível acidente de 11 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos, a igreja estava super lotada. Não havia lugar para sentar, pessoas estavam em pé, eu ainda lembro como se fosse o dia de hoje, e ali naquela igreja não havia espaço mais para ninguém sentar. As pessoas estavam ali aglomeradas, buscando alguém que falasse, buscando um pastor que explicasse o que estava acontecendo. Seria o fim dos dias? Estariam os próximos à volta de Jesus? O que estava acontecendo? As pessoas queriam saber, as pessoas estavam desesperadas. Que pena que a igreja estava lotada no culto de poder, no culto de oração, unicamente depois do acidente de 11 de setembro. Eu imagino que as igrejas em Marrocos também deviam estar lotadas agora de pessoas chorando, lamentando a perda dos seus queridos, aqueles que estão inconsoláveis perante o evento mais terrível
na jornada de um ser humano, que é a morte, né? Então, o interessante entre todos esses acidentes que falei, entre esses 2 acidentes que falei, é a imprevisibilidade, né? É imprevisível. Você não sabe quando pode acontecer. Enquanto estou falando aqui para vocês, eu escutei uma estatística de que aproximadamente a cada 40 segundos, a doutora Ana Beatriz, ela falou que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa dá fim à sua existência. Então nós estamos aqui falando há 7 minutos, então durante esses 7 minutos, aproximadamente aí 10, 12 pessoas deram fim à sua existência. O mundo está cavalgando velozmente para um abismo de tristeza, de incerteza, de solidão, de pânico, de depressão profunda, depressão maior. As pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem que caminho seguir, porque muitos, além de não saberem, não tem ninguém que explique. A igreja está morna, quase fria, e muitos querem saber, estão ansiosos, mas estão deixando de existir, dando fim à sua própria existência, porque não tem muitos que expliquem. O Senhor Jesus falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus queridos, o que nós vamos esperar acontecer para que estejamos prontos? O que estamos esperando acontecer para que estejamos espiritualmente em dia com Deus, espiritualmente preparados, estejamos realmente convertidos de coração, de alma, de coração, de corpo, de mente, o nosso ser completamente entregue a Jesus? O que nós estamos esperando? Enquanto falo aqui, hoje à noite, sei que virão notícias de pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que perderam a vida por causa desse motivo, daquele motivo. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor nos deixou alguns versos, é sobre esses versos que eu quero falar. Em primeiro lugar está 1 João capítulo 1, verso 9, que nos diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse Deus ainda está disponível, esse Deus ainda está batendo na porta. Ele diz que todo aquele que abrir, ele entrará e ele ceará com ele, e ele ceará com Jesus. Atos dos Apóstolos 2, verso 38, nos diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Não é fácil ser um pastor e ouvir tantas pessoas se sentindo frias, desesperadas, se sentindo distante de Deus, sentindo que não estão perdoadas, sentindo que as suas orações não são ouvidas. Não é fácil escutar isso, mas, meus queridos, o Deus de ontem é o mesmo de hoje e para sempre será. Ele está ao nosso lado, ouvindo o nosso clamor. Se Ele, quando nós éramos inimigos, Ele entregou o seu Filho, quanto mais agora, reconciliados com Ele, Ele não nos dará todas as coisas. Mas é preciso fé, é preciso acreditar. E eu quero dizer que se você se sente muito cansado, se você se sente desesperado, se você se sente sem energia, sem forças, se você não sente forças para se ajoelhar, clama deitado mesmo, clama dirigindo, clama no ônibus, clama a Deus aonde você estiver e diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque esses dias são maus e eu não tenho forças. Meus queridos, se nós que somos cristãos, se nós que estamos em comunhão com Jesus temos dias difíceis, como será a vida daqueles que não estão em paz com Deus? Como será a vida daqueles que não conhecem a Deus? Meus amados, nós temos que nos reconciliar com Deus, porque o tempo está próximo. As notícias mostram que Jesus Cristo está voltando e nós temos que estar preparados. Que Deus te abençoe muito, que você sinta a sua presença, porque quando falamos sentir a presença, não tem a ver com sensações, mas tem a ver com fé.
de saber que Ele está ao nosso lado, de crermos, de acreditarmos que Ele está ao nosso lado, que nos ampara, que é o nosso provedor, que nos ama e que fará tudo, de tudo para nos salvar. Que Deus abençoe a você poderosamente e que nesse dia que passamos aí com essas notícias terríveis de Marrocos e estamos relembrando essas notícias tão tristes de Nova York, que nós possamos meditar sobre o céu, porque o céu está muito, muito próximo. Em breve nós iremos para casa. Creia você ou não, em breve nós iremos para casa, porque Jesus prometeu que estaria voltando. Que você esteja lá, naquela manhã maravilhosa, contemplando a face do Salvador sem nenhum medo, mas que você diga assim: esse é o Deus que eu aguardava, nele me alegrarei e me rejubilarei. Deus te abençoe muito, graça e paz para você e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.